Povo, olá! Eu estava quietinho aqui fazendo micagem com a corujinha, que foi o que me restou. Boa tarde a todos vocês que estão aqui ao vivo e o pessoal que vai ver depois as outras aulas. Valeu! Como eu gostaria de ver, assim, dá uma olhada na televisão, tem alguns comentários apresentados da aula, olha que bonitinho. Professor junto ao professor Marlos. Não existe, está em outro lugar, me recuso a ficar com o nome dele aqui. Professora tutora Regina, como vocês percebem, esqueça. Então, esqueça a professora tutora Regina. Então, eu vou colocar aqui junto comigo só o Baby. Eu e o... Mais uma das corujinhas ganhas. Bom, o Baby Coruja. Pô, é o seguinte, hoje deveria estar por aqui o Elton. A Paula preparou mais uma vez, ela até me pega as provas, eu descobri que alguma coisa verde está soltando o título, mas tudo bem. A Paula separou as provas de uma maneira a colocar mais ou menos o mesmo conteúdo junto. E hoje veio pauleira, hoje devia estar junto com física para a gente se matar, mas tudo bem, estou sozinho, vou ter tempo para falar. Ela colocou as questões de probabilidade, desde a mais simples até uma lá que é meio punk. Vamos brincar, vamos ler e vamos ver o que acontece. Manão, pena que não tem ninguém para fazer perguntas hoje, tipo assim, perguntar para Marlos e Companhia Limitada, Mocelin. Então, questão da aula de hoje, todas elas falam de probabilidade. Questão 144, caderno azul, prova oficial, 2012. Tá lá. Questão 144. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano para participarem de uma brincadeira. Se isso é uma prova de matemática, não tem nada de brincadeira. Ó, daí, suponha que existem 5 objetos. Já vi isso 1 milhão de vezes, detetive. Eu acho que eu estou tomando choque desta lousa, mas tudo bem. Caso eu seja eletrocutado, depois eu grito. Daí, suponha que existem 5 objetos e 6 personagens. Vamos lá, numa casa de 9 cômodos. Pô, bacaninha, grandinha a casa. Um dos personagens esconde, então, um dos personagens, vamos interpretar esse troço aqui, esconde um dos objetos, um dos personagens esconde um dos objetos. Olha que coisinha linda. Em um dos cômodos. Já vi isso 1 milhão de vezes. Daí, o objetivo da brincadeira é adivinhar qual foi o objeto, então, qual objeto foi escondido por qual pessoa, por qual personagem, em qual cômodo da casa. O objeto foi escondido, ponto. Tá lá, tô lendo direitinho dessa vez por partes, mas tô. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez que um aluno é sorteado e dá a sua ele dá a sua resposta. Então assim, o aluno vai lá, dá a resposta, diz qual é o personagem, qual é o cômodo e qual é a coisa que foi escondida, e daí olha lá o que acontece. As respostas devem ser sempre diferentes. Então assim, a primeira criatura fala assim, eu achei um barco que foi escondido por João, ó, no quarto. A outra criatura pode até escrever aqui, escondeu, é um barco que foi escondido pelo João, mas não pode dizer que é no quarto. Pode falar que de repente é na sala, porque aquela resposta lá não pode ser mais usada. Belezinha? Daí. E um mesmo aluno não pode responder mais de uma vez. Então a criatura vai lá, fala, esse aqui está certo? Não. Próximo. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado o vencedor. Que brincadeira linda. E a brincadeira é encerrada. Tadam! Tá lá. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Nossa, o diretor é mágico. Ele tem certeza que um aluno vai acertar a resposta. E qual é a explicação? Então assim, eu sei que vai acertar a resposta. O povo, eu nunca joguei, mas eu acho, pelo que eu vejo o pessoal brincar, vamos pra lá. Porque esse troço aí é aquela brincadeirinha de detetive, você já deve ter visto isso aqui. Daqui a pouco no final você tem que descobrir quem. Você começa a pegar objetos, você encontrar comentários dos outros, você vai guardando, e não foi formulando. Só que aqui você vai ter que descobrir quem, qual objeto e em qual cômodo. Beleza? Vamos lá. Por que o diretor tem certeza? Bom, primeiro porque tem 280 alunos. Então lá tem 280 pessoas, então você vai ter no máximo 280 palpites. Beleza? Vamos ver se tem alguma resposta parecida com 280 para você errar. Não. Daí vamos lá. O que você está fazendo nessa questão é o tal do princípio fundamental de contagem. Quer ver que bonitinho? Pelo que o tio falou lá atrás, e eu nunca lembro disso aqui, eu tenho 5 objetos, 6 cômodos, 6 personagens e 9 cômodos. Então assim, objetos. Eu tenho 5 personagens. Eu tenho 6 e cômodos. Eu tenho 9. Pelo tal do princípio fundamental de contagem, eu tenho que descobrir de quantas maneiras diferentes eu posso resolver cada etapa. Então assim, eu não consigo resolver as 3 etapas de uma vez só. Eu não consigo fazer o cálculo direto, mas eu consigo fazer assim,
De quantas maneiras eu posso escolher o objeto? Se eu tenho 5, eu posso escolher de 5 maneiras diferentes. De quantas maneiras eu posso escolher os personagens? Se eu tenho 6, de 6 maneiras diferentes. De quantas maneiras eu posso escolher os cômodos? Se eu tenho 9, de 9 maneiras diferentes. Em análise combinatória, diferente do que o Marlos fez na aula passada, quando você tem alguma coisa com ou, isso aqui é o teu princípio aditivo, e esse com e é o teu princípio multiplicativo. Cuidado com isso, pô. Às vezes o pessoal erra matemática por causa do português. O Marlos estava colocando ali que o cara faz uma coisa e a outra. Então as duas são somados. Para matemática o e é soma. Ou desculpa, português o e é soma. Para matemática não. O e é multiplicação, tá? Então assim, o princípio fundamental de contagem diz o seguinte: eu tenho que adivinhar qual o objeto e qual o personagem e qual o cômodo. Se fosse ou, só um deles certo eu ganharia. Então assim, adivinha o objeto ou o personagem. Se você acertar só o objeto ou só o personagem, você acertou. Ou em matemática, pelo menos aqui em análise combinatória, ele é excludente. Ele pode ser uma coisa ou outra. Então não tem nada a ver com aquilo que a gente conversou com o Marlos lá, tá? Para matemática é diferente. E agora, olha que bonitinho. Eu tenho 5, então, objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Esse E significa vezes, esse E significa vezes. Se você pegar e fizer o máximo de combinações diferentes disso aqui, você vai descobrir que no final eu tenho 270 maneiras. 5 vezes 6 dá 30, vezes 9, 270. Tem 270 maneiras de você responder isso aqui. Cada vez escolhendo um objeto, um personagem, um cômodo diferente. Agora olha que bonitinho, por que o diretor sabia que alguém iria acertar. Eu tenho 280 pessoas e tenho 270 palpites. Como o número de pessoas é bem maior do que palpites, vai que ele tenha feito assim um negócio inimaginável. Na pior das hipóteses, a pessoa de número 270 ia acertar essa coisa, porque não tem mais palpite. As outras 269 acabaram com todos, tá? Então assim, na pior das hipóteses, sobraram 10 criaturas. Mas é o que está escrito aqui. Cuidado com o negócio, ó. Aquilo que o Marcos estava falando na aula dele. Dá uma olhada lá. Você fez o cálculo pelo princípio fundamental de contagem, você multiplicou tudo, deu 270, mas você não sabe ler, tipo eu. Daí você vai lá e vê assim, ó. Por que o diretor estava certo? Porque tem 270 alunos a mais do que as respostas. Nem pensar. 270 é o número total de respostas. Não tem 270 alunos a mais. Tem 280 alunos. Vamos lá. 260 a mais, 119 a mais. Bom, dá uma olhada lá. Tem 10 alunos a mais, então eu tenho 280 alunos, 270 palpites. Na verdade, eu tenho 10 respostas, 10 alunos a mais, e isso aqui morre. Eu acho que o primeiro exercício é facinho. Esse daqui eu acho que eu deixava meus amiguinhos, se estivessem por aí, tranquilos. Em breve, os demais. Então, assim, princípio fundamental de contagem. O pessoal às vezes briga comigo e fala assim, normalmente a análise combinatória é mais difícil. Mas o Enem não é. Tem duas questões de probabilidade que são mais difíceis, e a Paula colocou uma dessa aula. Vocês vão ver lá. Vamos para a próxima. Agora já começa a ficar um pouquinho mais complicadinho. Olha que bonitinho. Complicadinho não, essa aqui veio com os dois pés na boca agora. Se prepara aí, chame os amigos, puxa uma folha de papel aí, vamos fazer cálculo junto. Primeiro eu vou fazer uma enquete com o pessoal aqui do estúdio. Questão 146. Em um jogo há 2 urnas com 10 bolas de um mesmo tamanho em cada urna. 10 bolas... Quando ele coloca no mesmo tamanho, iguais. Quando ele coloca que elas têm o mesmo formato, elas são equiprováveis. Que bicho é isso? Equiprováveis. Todas têm a mesma chance de serem tiradas ao acaso. Bom, vamos lá. A tabela a seguir indica as quantidades de cada uma das bolinhas em cada urna. Então lá, primeira urna, urna número 1. Tem 4 amarelas, 3 azuis, 2 brancas, 1 verde e nenhuma vermelhinha. Urna 2. Nenhuma amarelinha, 1 azul, 2 brancas, 3 verdes e 4 vermelhas. Se você somar as duas ali, vai dar 10, porque ele já falou que tinha 10 em cada um. Vamos para lá. Agora, olha que bonitinho. Quando você pega o exercício que é meio grandinho para explicar, significa que vai ter um certo trabalho. Vamos lá. Uma jogada consiste em... Vamos ver se a gente entende. O jogador apresenta um palpite sobre qual bola ele vai retirar, qual bola que será retirada por ele na urna 2. Então, olha lá. A criatura vai enfiar a mão no sacolite. Urna 2. Não enxerga as bolotas. Elas estão todas do mesmo tamanho lá dentro. E o palpite dele é enfiar a mão. Que mão horrorosa. Se tivesse aí o professor de arte, eu tinha sido reprovado. A criatura enfia a mãozinha lá dentro
e pega uma bolinha da urna 2. Está lá a primeira fase, entendi. Ele retira aleatoriamente, ou seja, ele retira qualquer uma daquelas criaturas, e não tem critério nenhum. Fecha a mãozona e cate a uma lá. Uma bola da... Ah, não, mas tem mais ainda, ó. Olha o bagunço, vamos ver se eu não bagunço com vocês, eu já conheço esse texto. Ele retira aleatoriamente uma bola da urna 1 e coloca na 2. Espera aí, professor, aqui não estava falando que ele escolhe da 2? É, mas para deixar mais emocionante isso, ele faz o seguinte. Antes, então a primeira parte ele já fez, por exemplo, estou eu lá. A criatura fala assim, escolhe uma bolinha aqui. Eu chuto que vai sair uma bolinha verde. Ele falou, beleza. Mas só isso ia ser muito fácil. Qual é a probabilidade de você colocar a mão ali na urna e tirar uma bolinha verde? Era só você saber quantas verdes tem ali, sobre o total. Acabou. Mas ele resolveu brincar um pouquinho mais. Ele falou assim, vamos deixar essa brincadeira mais legal. Então, assim, para deixar um pouquinho pior, vamos fazer o seguinte. Ele pega uma bolinha da primeira urna, que também tem 10, e tira essa bolinha da primeira urna. Olha o que ele diz depois. Coloca essa bolinha na urna 2, misturando com as outras. Então, assim, no final da brincadeira, aqui tinham 10, ele vai tirar uma daqui, vai deixar 9, vai passar para a urna 2, que vai acabar tendo 11 bolotas. Então, assim, para ficar mais bacaninha a história, ele tirou uma na primeira urninha e passou para cá. Nossa, professor, que texto. Em seguida, ele retira também, aleatoriamente, de novo, sem olhar, uma bolinha da urna 2. Agora vai para o final. Então, assim, ó, no começo você já tinha dado o palpite. Qual é a cor que você vai tirar? Tal. Para ficar mais bagunçado, ele começa a tirar uma bolinha daqui, passa para outra, e agora no final ele vai tirar uma bola da urna 2. Se a cor da última bola retirada for a mesma. Que última, professor? Vai tirar todos? Não. A última referente é isso aqui. Se a cor da última bola retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Nossa, credo, Qual é a cor que deve ser escolhida para o jogador para que ele tenha maior probabilidade de ganhar? Pessoal, é o seguinte, sem saber nada de matemática, eu, por exemplo, vamos ver se eu consigo apagar isso aqui legalzinho, vamos ver se a memória disso aqui vai ficar joinha, mas não, seja bonzinho, vai. Ele está apagando por partes, ele dá um brilho. Não, deve estar carregando atualizações também. Agora eu coloco isso aqui lá para dar uma descansada. Na verdade, nós temos um apagador Sprita aqui. Ele funciona quando ele quer. Pessoal, é o seguinte, você está aí, não sabe fazer matemática, achou o texto muito complicado, entendeu só o final. A criatura vai tirar uma bolinha da urna 2 e vai tentar ganhar. Meus caros senhores câmeras e o pessoal que está no estúdio lá dentro, se você fosse olhar só para a urna 2, qual você acha que é a bolinha que tem mais chance de sair no meio das 10? Dá uma chutada aí, já que sobraram vocês aqui, eu vou falar com a filha. Laranja? Não tem laranja, retardada. Seguinte, povo. Nenhuma amarela, uma azul, 2 brancas, 3 verdes e 4 vermelhas. Se você não soubesse matemática, qual lhes parece a mais fácil de você retirar da urna vermelha, da urna 2? Vermelha, todo mundo está aqui. Beleza? Pessoal aí de dentro chacoalha a parede. É vermelha? Manda via fax. Então assim, não sabendo matemática, as criaturas iam marcar vermelha. E iam acertar. O cara que se lasca nesse exercício é o cara que sabe fazer. Porque o cara que sabe fazer vai fazer um porrilhão de cálculos para chegar no vermelha. Mas é o normal aquilo ali. E nem tem muito de intuição, povo. Você vai olhar e falar assim, cara, na pior das hipóteses, pode aparecer uma outra bolinha na primeira urna, que você coloque junto com essa que está aqui. Quer ver? Deixa eu falar isso aqui em língua de gente, antes que eu deixe pior o troço. Na pior das hipóteses, assim, o caso mais perto da vermelha é assim, se você der sorte e você pegar a única verde que tem aqui, jogar nessa aqui, é o único caso que você vai ter 4 aqui também, mas é o único. Então assim, se der sorte uma vez, der sorte de novo, você ganha. Se você não der sorte nenhuma, você já tem 4 chances aqui. Então assim, ela está gritando assim, sou eu. Agora vamos para o estrago. Preciso das forças divinas e mediúnicas agora, porque o troço aqui vai dar pau. Vamos lá. Amarela, azul, branca, verde e vermelha. Amarela, azul, branca, verde e vermelho. Essas coisas estão dentro das
urnas 4, 3, 2, 1, beleza, já sei agora. Aparece, filho, 4... Meu Deus, o que é isso? Os professores espirraram na tela. Vamos ver se ele apaga agora. Ó, na urna 1, 4, 3, 2, 1, 0. Na urna 2, 0, 1, 2, 3 e 4. Vou te mostrar o que as pessoas normais deveriam saber fazer para isso. Então assim, ó, o cara que apostou, qual é a chance para você ter pego uma amarela? Então vamos lá. Primeiro, você pode ter pego uma amarela se você acertar e acertar. Já explico isso. Ou errar e acertar. Dá para falar em língua de gente? Dá. Digamos que você cometeu a besteira de falar assim, eu acho que é a amarela que tem mais chance. Então vamos lá. Digamos que você tenha acertado a amarela na primeira sacolinha. Na primeira sacolinha tinham 4 amarelas entre 10. Essa é a probabilidade de você acertar a amarela na primeira. 4 do total. Daí você mandou a amarela para outra. Então, de verdade, aqui vai ter o quê? Vai acabar tendo uma amarela entre quantas agora? Lembra que quando você passou uma para cá, agora ficaram 11. Então, assim, se você acertar a amarela na primeira, qual é a chance de você escolher uma? 4 em 10. Passou essa uma para outra. Então, ela vai ficar uma em 11. Olha lá. Quando você vai para a próxima sacolita, agora ela tem 11 e a probabilidade é o quê? O que você quer sobre o total. Mas, olha que bonitinho, eu também posso acertar a amarela de um outro jeito. Como? Se eu errar a amarela na primeira, peraí, se eu tenho 4 amarelas, de quantas maneiras eu posso errar? As outras 6. Por quê? Qualquer uma das outras lá, essas 3, essas 2, essa 1 e essa 0 aqui, qualquer uma dessas aí eu errei a primeira. Mas eu posso acertar a outra. De quantas maneiras se pode acertar a outra? Agora aconteceu um acidente. De 0 maneiras sobre 11. Esse é o cálculo que você deveria fazer para cada um deles. E daí olha o que ia acontecer. 4 vezes 1 dá 4 sobre 110. Essa parte ia somar, ia sumir. Ficava assim, 4, 110. Essa é a probabilidade de você acertar uma amarela. Vamos ver se vocês entenderam isso, vamos para a próxima. Digamos que assim, não, amarela não, professor. Amarela eu já vi que é ruim, eu vou chutar a verde. Vamos fazer a bagunça com a verde. Qual é a probabilidade de você acertar a verde 2 vezes? Bom, na primeira urna tem 3. 3 das 10. Digamos que você acertou. Se você acertou, você passou para cá, tirou uma daqui, acertou, passou para cá, agora vão ficar 2 verdes. Qual é a probabilidade de você acertar a verde de novo? 2 entre 11. Por que 11? Porque na segunda urna sempre vai ter uma bolinha a mais depois que você tirou. Ou, outro jeito de você acertar, você pode errar a primeira urna. Se a primeira urna você tem 3 verdes, se você não acertar a verde, eu tenho 7 que não são verde sobre o total. Não são verdes, professor, ao plural. Então, assim, eu tenho 7 que não são verdes sobre o total. Então, eu errei a primeira. De quantas maneiras eu posso acertar? Na verdade, não é nem verde, é azul, cavalo. Aprenda a ler. Azul, azul. Daí, quantos eu tenho? 1 sobre 11. Se você fizer esse cálculo, isso aqui vai dar 6 sobre 110. Isso aqui vai dar 7 sobre 110. Já é 13 sobre 110. Então, esse aqui já é mais provável do que o outro. E era tudo isso. Agora vamos fazer aquele cálculo terrível que você já sabe a resposta. Olha que bonitinho. Vamos para o vermelho lá, que é, ó, só para não fazer de tudo. E daí assim, a gente conversou uma vez isso com o Marlos e Companhia Limitada num programa aqui e tal. Normalmente, esse tipo de exercício, normalmente o cara que mais sofre, de novo, é o cara que sabe matemática. Porque ele vai querer fazer o cálculo. Aquele cara que não sabe nada de matemática vai pegar e olhar assim, não que não saiba, mas aquele cara que tem ideia de matemática, vai olhar e falar assim, cara... É óbvio que a vermelha é o que tem mais quantidade. Mas vamos ver. Qual é a probabilidade de você acertar a vermelha na primeira? Ô, professor, na primeira não tem nada, então sei que vai ser 0 sobre 10. Daí você passou uma vermelha para cá. Professor, você está louco. Se você passou 0 para lá, você vai continuar então depois com o quê? 4 sobre 11. Essa parte desaparece da multiplicação. Vamos de novo. Qual é a probabilidade de você errar a vermelha? Olha que bonitinho. Para você errar a vermelha ali, você vai ter o quê? 10 sobre 10. Qualquer bola que você pegue na primeira, nenhuma é vermelha, pô. 100% de chance de você errar a primeira. Óbvio, né? O cara que chegar na primeira e falar assim, eu sei lá, eu chutei na vermelha, mas eu tenho certeza que a primeira bolinha vai ser vermelha. Tá louco, cara. Ou é daltônico, ó. Daí, qual é a probabilidade de você acertar a vermelha na segunda? Olha lá. 4 sobre 11. Por quê? Porque você passou uma para cá. Horas depois você vai descobrir que esse 40 sobre 110 é a maior chance. Povo,
olha o trabalho escravo. Eu fiz os cálculos, mostrei para vocês, assim, ainda faltou do resto ali, faltou a branca que estava ali, acho, e a verde no meio. Então imagina, o cara está fazendo de um por um lá. A prova do Enem não tem espaço, não tem lugarzinho para você fazer isso. Normalmente você pega aquele finalzinho de página, escreve entre as duas. Bacana de fazer esse tipo de cálculo. Daí depois de 15 horas você vê que a intuição comum te levava a resposta. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é legal de fazer tabelita. Esse também é bem bacaninha. Nossa, isso aqui é legal de fazer. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite às pessoas daltônicas verifiquem cores. Ah, professor, como é que ele vê isso? Tem símbolo. O cara pega e faz um desenho lá e coloca um símbolo para você ter ideia da cor. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias. Azul, amarelo e vermelho. Por exemplo, o cara não enxerga isso, ele pega e coloca lá, sei lá, um triângulo para o azul, um quadradinho para o amarelo, um asterisco para o vermelho. É quase que aqueles negócios que tem aquelas revistinhas de colorir, que tem os numerozinhos, sabe? Para quem já viu esse negócio antes, tem os números na revistinha de colorir, conforme o número você vai pintando. O número 1 você vai pintar sempre da mesma cor, número 2 da mesma cor. É isso. Ele fez uns símbolozinhos, o desenho está lá, mas a criatura chega próxima e verifica como é que é. Daí, além disso, ajusta a posição. Nossa, isso aqui é figura de português, lembro disso ainda. Tinha os métodos de se formar a palavra, justa posição, aglutinação. Devia ter perguntado para o Humberto Geronasso antes dele ter ido embora. Vamos lá. Então, assim, a justa posição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias. Ó, a aula de educação artística junto. Como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Então, assim, ó, ele diz que além dessas 3 cores, então, assim, azul, amarelo e vermelho, se você combinar 2, tipo o azul, mais o que ele falou lá, o amarelo, você consegue uma cor secundária, que é o verde. Então, assim, professor, se combinar 3, não sei. Ele está falando que você tem que combinar 2, beleza? Daí, o preto e o branco, olha que amor, o preto e o branco são identificados por pequenos quadradinhos. Isso significa que eu errei o meu jeito de classificar aqui. Mas é algo parecido, tá? Então, ó, o preto e o branco são identificados como pequenos quadradinhos. Daí, o que simboliza o preto é cheio. Então, o símbolo do preto seria uma coisa assim. E o que simboliza o branco é vazio. Isso aqui simbolizaria o branco. Claro que pequenininho, né? Senão a tua obra de arte vira só um monte de desenho de geometria. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos outros símbolos, significando cores claras ou escuras. Não entendi, professor. É facinho, quer ver? Ó, se você olhar com calma. Ele fala assim, por exemplo, você tem o azul. Se você pegar o símbolo do azul e colocar junto com o preto, você vai ter uma outra cor chamada de azul escuro. Se você pegar o símbolo do azul junto com o branco, você vai ter uma outra cor chamada de azul claro. Beleza. Então, assim, quando você coloca o símbolo do preto e do branco com uma cor, você cria mais 2 cores, uma escura e uma clara. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Povo, seguinte, infelizmente, às vezes tem esse exercício, tem um outro de uma garrafinha que eles fizeram do Nordeste, lá que tinha uma casinha, uma palmeira também. Tem exercício que você não pode usar só o princípio fundamental, você tem que escrever de um por um. E as respostas, normalmente, o número de respostas é pequeno, para que você escreva. E esse é um deles. Quer ver? Ó, vamos lá. Se você pegar as 3 cores, por exemplo, vamos lembrar das cores que eu sou um nerd para isso. Ó, azul, amarelo e vermelho. Então, assim, veja o seguinte. Se você pegar azul, amarelo e vermelho, só com essas cores de 1 em 1, dá uma olhada lá. Eu posso fazer assim, pense nisso, acabei de falar para vocês. Eu posso construir azul claro, eu posso colocar o azul normal e eu posso colocar o azul escuro. Então, assim, só com a cor azul eu posso fazer 3 diferentes. Entendi, professor. O que mais? Tenta adivinhar o que vai acontecer. Quando você tiver o amarelo, você também vai ter o quê? O amarelo claro e o amarelo escuro. Mais 3 cores. Beleza, professor. O que mais? Não derrube a canetinha, ô professor. Quando você tiver o vermelho, você vai ter o vermelho claro, o vermelho... Esse daqui deve ser um teste legal para quem é daltônico. Você escreve o vermelho em verde, o amarelo em vermelho, o azul e não sei o que lá, daqui a pouco ninguém está enxergando mais nada. E você vai ter o vermelho escuro. Então, assim, com cada uma das cores, você tem 3. Professor, então se somar 3 mais 3 mais 3 mais 3, essa coisa aqui vai dar 9, resposta 9. Não, não tem resposta 9. Daí, olha o que ele falou, de acordo com quantas cores podem ser representadas. Esquecemos de uma coisa. O que mais? Esquecemos de deixar essa coisa menos zoneada.
Quando você junta duas dessas cores, você acha uma terceira cor. Então veja lá, povo. Imagina assim, ó. Vamos escrever desse jeito. Azul, amarelo e vermelho. Vou colocar uma letra para representar. Azul, amarelo é ruim, vai M e V. Vamos dar uma olhada quantas cores eu consigo fazer aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, azul e amarelo, azul e vermelho, quem mais? Ah, professor, dá para pegar agora sim, amarelo e azul. Não, é a mesma cor, povo. Se você trocar a ordem, vai dar a mesma cor. Ah, professor, então dá para fazer assim, sei lá, amarelo e vermelho. Esse dá. Ah, então dá para fazer assim também. Então, ó, começando com A tem esses dois, começando com E tem esses dois, começando com V. Dá para ser o vermelho e o azul? Não, vermelho e azul é o mesmo daqui, já está repetindo. Tranquilo? O que mais? E o último lá, vermelho e amarelo é o mesmo daqui, já está repetido. Então, assim, só estou comentando isso, porque para quem conhece bem matemática, sabe que quando a inversão vale, esse aqui é um exercício de arranjo. Arranjo de 3, tomados 2 a 2. Para quem não sabe, escreve. Então, assim, o Enem não manda você ficar decorando fórmulas. Escreve, eu escrevi. Então, assim, juntando 2 a 2, eu consigo mais 3 cores diferentes. Então, assim, esse azul com amarelo, ele falou que era verde, e as outras cores eu não sei falar. Então, eu vou chamar assim, uma de AM, a outra AV e a outra MV. Professor, então tá lá, vamos ver se eu acertei agora. Agora tem 9 cores, então, e mais essas 3 que você conseguiu aqui, 9 mais 3, 12. 12 não tem. Acontece o seguinte, povo, cuidado com a interpretação, olha o que a criatura falou. Além disso, eu consigo fazer essa cor escura e consigo fazer essa cor clarinha. Eu consigo fazer essa cor escura e essa cor clarinha. Eu consigo fazer essa cor escura e essa cor clarinha. Ah, então beleza, professor, olha que bonitinho. Aqui eu consegui então mais 9 cores. Então assim, eu tenho 9 cores aqui. Olha que amor. Mais as 9 que eu já tinha conseguido aqui, vamos para a tela. Então no final eu tenho 18. Daí você vai descobrir que vai arrebentar o bico, quer ver? Ó? Olha que bonitinha a nossa resposta, só para dar pane. E a resposta correta é 20. E você assim, nossa, professor, mas por que deu 20? Problemas de literatura. Vamos para lá, quadro. Mais um. Olha o que está bonitinho aqui, ó. Os símbolos que representam o preto e o branco também podem estar associados com símbolos que identificam as cores. Eu fiz isso. Mas assim, o próprio preto e o branco são mais 2 cores. Então assim, sozinho, sem as outras, eu tenho aquelas 9 que a gente fez antes, aquelas 9 que a gente montou depois, e o branco sozinho é mais uma cor, e o preto sozinho é mais uma cor. Então parece bobeira, mas que teve gente que marcou 18 nisso aqui, não é 18. Então as 9 que a gente conseguiu antes, as 9 depois, e mais as 2. Horas depois, olha que bonitinho, vamos para lá, para essa coisinha fofa. Vai lá, filho, eu escrevo muita coisa e fica carregada a memória disso. Esse cara aqui que era as 9, mais as 9, mais o preto e o branco. Preto e branco, mais 2, igual a 20. Bela. O timinho, dá para brincar. Vamos aproveitar que os caras estão bons de fazer palpite hoje e perguntar para eles. Questão 178, ó povo, na mesma prova. Então assim, você vai brincar de estudar Enem? Gráficos, sempre. Tabelas, sempre. Funções, sempre. Probabilidade tem aparecido bastante. Estatística tem aparecido bastante, tá? Dá uma olhadinha com carinho. Então, 4 numa mesma prova, beleza? Vamos dar uma olhada lá. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, nos quais em cada uma das 6 faces há um número de 1 até 6. Eu nem vou fazer o desenho do dado viciado aqui, porque não dá tempo. Daqui a pouco acaba. Não dá para fazer. Um dado viciadaço. Ó, daí. Cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. Bom, antes de começar a fazer, porque agora eu estou falando faz tempo, imagina assim, primeiro dado, quantas respostas diferentes você tem? De 1 a 6. Segundo dado, de 1 a 6. Se você vai jogar o primeiro e o segundo dado, isso aqui é uma multiplicação. Então eu sei que jogando 2 dados eu tenho 36 possíveis resultados. Se não acredita, vai lá. 1 no primeiro e 1 no segundo. 1 no primeiro e 2 no segundo. 1 no primeiro, 3 no terceiro. Vai lá, até você chegar no final... 6, 6. Vai dar 36 resultados, tá? Daí, José acredita que após jogar os seus dados, o número das faces voltadas para cima lhe darão uma soma 7. Então ele fez uma aposta. Eu jogo 2 dadinhos, eu acho que a soma 7 é melhor.
Daí o Paulo tem uma outra ideia. O Paulo fala o seguinte, o Paulo acredita que a sua soma será 4. Ele falou, não, cara, 4 é melhor. Tem um monte de número pequenininho, se somar e der 4 é bem melhor. E Antônio acredita que a sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar a respectiva soma? Senhores, querem fazer uma aposta? 4, 7 e 8, o que vocês acham? Agora ficaram fora do ar, né? Aceito, manda o pessoal lá de dentro também chutando. Então, assim, povo, normalmente, eu acho que a gente já fez uma com dominó dessa. Normalmente, assim, quando você pega, tente pensar nisso, quando você pega as pontas, por exemplo, você fala assim, uma aposta que eu não faria. Assim, eu aposto que vai dar 2. 2 só tem um caso. O cara tirou um num dado e um no outro. Daí o outro vai fazer outra aposta estúpida. Eu aposto que vai dar 12 a soma. 12 só tem um caso. 6 e 6. Quanto mais nas pontas, menos chance de você acertar. Conforme você vai chegando mais pro meio dessa historinha, mais chances. Eu não acredito. Tá, então vamos lá. Vamos escrever. Então é assim, como jogando 2 dados vai ser sempre sobre 36, eu nem vou calcular a probabilidade. Vou colocar lá, soma 4, soma 7 e soma 8. Olha que bonitinho. Qual é a probabilidade da criatura conseguir soma 7, soma 4 e soma 8? Eu escrevo uma coisa e falo outra. Pô, se você quiser somar 4 jogando 2 dados, eu posso ter assim. 1 no primeiro e 3 no segundo. Ou 2 no primeiro e 2 no segundo. Ou 3 no primeiro e 1 no segundo. E não tem outro jeito. Acabou. Então, assim, eu tenho 3 chances naquelas 36. Se fosse calcular a probabilidade. 3 em 36. Se fosse soma 7, podia ser 1 no primeiro e 6 no segundo. Ou 2 e 5. Ou 3 e 4. Ou 4 e 3. Ou 5 e 2. Ou 6 e 1. Esses são os números que dão 7. Não tem como se somar outro. Para dar 7 em 2 dadinhos, na verdade eu tenho 6 resultados. Se fosse calcular a probabilidade, era 6 em 36. Bem melhorzinho. Daí, e soma 8. Vamos ver. 8 eu teria 1 e 7. Aonde que tem 7 no dado, criatura? Ó. Pode ser 2 e 6. 2 e 6. 3 e 5. O que mais? 4 e 4. 5 e 3. 6 e 2. E acabou. Povo, daí assim, às vezes dá uma bobeira no ser humano. E daí é aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais perto das pontas, pior você apostar. Daí o cara chega assim, então eu vou aumentando aquilo ali. O 2 é melhorzinho, o 3 é melhorzinho. Quando você chegou no meio, o meio daquilo ali vai ser mais ou menos o 7. É o que te dá o maior número. Quando chegou no 8, acabou. Então vamos dar uma olhada lá. Ó. Aqui eu seria só 5 em 36. Vamos dar uma olhada quem que é a criatura que apostou 7. Então, na verdade, ele coloca todos. Ó. Antônio, já que a sua soma é maior que todos. Vou para a resposta que daí eu leio direto lá. Então, assim, cadê? O José. Já que tem 6 possibilidades para ele, o José é o cara do 7, tá? 5 possibilidades para Antônio, o Antônio é o cara do 8, e apenas 3 para o Paulo, que é o cara do 4. Então, assim, eu acho que as forças da natureza, sim, ajudaram aquele bando de humanos não estar aqui hoje, que eles iam tomar uma porrada, iam fazer perguntas, eles iam ficar fora do ar o tempo todo. Não apareceram, fugiram, o Marcos fugiu, o outro passou a noite inteira na gandaia e agora não tem voz, mas em breve, se Deus quiser, amanhã a gente está aí, talvez o pessoal de filosofia me ajude e continuamos, tá bom? Abraço a todos, povo, boa aula, até amanhã.